Fala, devs, como é que estão vocês? Estão prontos para mais uma aula aqui da nossa série Flutter Zero to Hero? Então, galerinha, hoje a gente vai brincar com umas coisas muito legais que é validação de formas, tá? Eu sei que a gente fez isso em umas aulas anteriores lá, só que aqui a gente vai focar na validação também com a questão do layout, beleza? Então, bora lá. Galerinha, para quem caiu aqui de paraquedas, é o seguinte, a gente está criando um desafio aqui, que é criar um aplicativo de finanças, tá? Então, para vocês que estão meio perdido, volta aí para a aula 18, também vai ficar um cardzinho aqui com esse desafio para vocês cumprirem, beleza? Então, galerinha, o negócio aqui é o seguinte, para você que está curtindo essa série, deixa aquele likezão pra gente, deixa aquele comentário, aquele feedback, pra gente começar aqui a sempre entregar um conteúdo para vocês com a melhor qualidade possível, beleza? Então, bora aqui para o código para a gente começar esse conteúdo. A primeira parte do código é o seguinte, né? A gente vai visualizar aqui o que a gente tem. Então, nessa introdução, a gente vai fazer o seguinte. Olha, vocês podem ver que na última aula, né? Quem não viu pode voltar à última aula. É o seguinte, a gente colocou, veio aqui no Figma, foi pegando cada componente, a inspeção aqui de cada componente, né? E a gente pegou cada carinha, a gente aprendeu a exportar a imagem, aprendeu também a colocar essa imagem aqui no Flutter, beleza? Então, show de bola. Então, olhando para nossa tela, a gente está num momento parado aqui, que é o quê? A gente tem o bem-vindo, né? Tudo certinho, o e-mail, password, perfeito. Beleza, agora a gente vai trabalhar com... Aqui, ó, a gente tem um detalhe, que é a borda desse cara aqui está maior. Então, vamos lá alterar a nossa borda. Então, vamos lá no nosso login, né? O widgets, flat button expanded. E aí a gente pode colocar aqui a borda do que tem outline. Border aqui, ó. Que ele teria que passar. Deixa eu só pegar aqui. Ele está forçando que ela seja uma const, né? Tá, vamos deixar assim por enquanto. E depois a gente avalia melhor o que faz esse cara, só pra gente não perder tempo dessa aula, beleza? Então, bora lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para os nossos text fields, tá? Então, quando a gente clicar aqui no text field, ele abre o teclado, ele vai clicar aqui no text field, e aí, beleza. Então, quando a gente sobe o teclado, ele já sobe a nossa tela aqui, de forma a gente ter o componente lá em cima, tá? E a gente consegue acessar o criar conta aqui, o e-mail e tal. Então, beleza. Então, a primeira coisa aqui é o fluxo de e-mail. O e-mail é o que acontece. Quando ele estiver válido, ele vai ter esse íconezinho aqui. Então, vamos lá, né, para o nosso input text. Aí o nosso text field, né, ele trabalha aqui com... A gente pode fazer de algumas formas, tá? Tem o text field do próprio Flutter e tem também a questão de a gente criar o validator do text field. Mas no primeiro momento, vamos olhar aqui para os ícones, tá? O que mais importa aqui é o quê? É o texto que está escrito, né? A cor do texto, a gente precisa trocar. E a gente precisa também trocar aqui esse ícone, tá? Esse íconezinho aqui, o check. Como que a gente coloca um ícone no text field? Tá? Aqui no decoration, você pode ter a opção de colocar um widget, um ícone, né? Ou um prefixo e um sufixo. Vamos colocar um sufixo icon. Tá? Vamos colocar um icon aqui, icons.check. Vamos colocar esse cara lá na nossa tela para a gente ver o comportamento que ele vai ter. Beleza. Então, ó, você pode ver que ele ficou com o comportamento de check na nossa tela perfeito. Né? Então, tipo assim, já ajudou a gente pra caramba. Se a gente vier aqui nesse cara, a gente consegue pegar esse ícone aqui, ó. A gente pode exportar esse cara. Os dois estão selecionados, a gente pode exportar. Só que aí tem como a gente exportar esses caras como widget, né? E fazer eles virarem uma fonte, beleza? Mas no primeiro momento, vamos colocar o check aqui. Checkbox routed. Eu acho que até tem aqui esse componente. Check circle outline. Vamos ver aqui. Aqui, ó, já tem esse componente aqui no Flutter, a gente não precisa colocar. Então a gente tem esse componente aqui, que ele tem a cor, né? Colors.green.
Vamos ver aqui se é esse green mesmo. Beleza, então show de bola. A gente tem a cor aqui desse cara. Então, show. Então a gente já conseguiu aprender a colocar o íconezinho aqui. Show de bola. Agora a gente precisa mudar a fonte desse texto. É a cor. Então se a gente ver aqui, ó, a gente vai ver que tem um style aqui, ó. Style. E a gente pode configurar aqui o text style do text field. Tá? A gente pode ver que esse cara aqui, ele é uma fonte, então a fonte size 14 e ele tem um weight de 500. Então fonte weight W500, beleza? E ainda ele tem a cor dele aqui, ó. Vamos pegar a cor dele aqui, a gente colocar a cor certinha. Então color, como é que a gente coloca a cor hexadecimal? 0xFF, coloca esse cara aqui, beleza? A gente vai olhar aqui para nossa tela, ó, ele já colocou o comportamento esperado que a gente quer aqui, ó. Então ele colocou o fx ali. Então vamos copiar esse texto aqui, ó. O Figma também nos deixa copiar texto. A gente pode vir aqui, apaga esse cara e vamos copiar e colar o mesmo texto aqui que o design criou para a gente ver. Ó, copiei errado. Isso foi dado algum bug. Deu algum bug que ele não está deixando, mas vamos colocar um e-mail aqui então para a gente ver. Vamos colocar na mão. rodolfolage11@gmail.com. Beleza, então esse aqui ficou o e-mail, é a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que vocês percebem que a senha, aqui tem uma diferença, que o e-mail, ele tem o check diferente, né? E a senha, ela tem essa questão de visibilidade aqui. Então aqui a gente pode criar, da mesma forma que a gente fez com o Expanded aqui, ó, a gente pode criar um arquivo de configuração. A gente pode copiar esse cara aqui como exemplo, né? A gente pode criar aqui, então, um arquivo de configuração, aonde a gente vai ter um menu, né, de input text type. Aí a gente pode criar um type para e-mail, um type para password e um type, por exemplo, para texto normal, tá? Texto normal. Então aqui a gente vai ter o final input text type. E aí esse cara vai ficar this.type recebe input. Vamos colocar o e-mail como padrão no primeiro momento. Mas o certo é colocar o text, né? Vamos colocar o text. Aí vai ter aqui o input text. A gente vai ter esses caras aqui. E esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser o e-mail. Esse aqui vai ser o password. E esse aqui vai ser text. Aí o e-mail, as configurações que a gente precisa a gente precisa do ícone, que vai ficar nele. Então a gente vai ter o ícone aqui, o icon. Então a gente vai ter aqui o ícone. A gente vai chamar de suffix icon. Então a gente vai colocar a configuração aqui para suffix icon. Beleza. Ele tem o style, né? Então o style dele já está aqui até configurado. A gente pode colocar esse cara lá. Então aqui ele vai ter o text style dele configurado. Beleza. Então, creio que com esses dois aqui a gente já consiga já resolver no primeiro momento. Vou colocar aqui. Beleza. Aí, aqui a gente criou uns gets, né? Só para ficar mais fácil, que retorna o tipo. A gente pode vir aqui, criar um getzinho aqui, para pegar, por exemplo, o text style. Então, config type text style retorna text style. E aí a gente pode fazer um outro tipo de configuração aqui para a gente pegar o suffix icon. A gente pode pegar aqui suffix icon. E aí quem não quiser, por exemplo, o texto não tem suffix icon, ele pode ter o suffix icon como null. Aí a gente pode vir aqui e chamar o text style, vai chamar ali o text style, e esse cara aqui vai chamar suffix icon. Aí o suffix icon está com o tipo errado, né? Ele é um widget. Beleza. Aí esse cara vai estar outline, esse aqui é o visibility, e a cor dele Ixi, eu acho que a cor dele aqui está errada.
falando que a cor dele tá preta. Mas aí você pode deixar ele sem cor, então para ele pegar a cor default, e aí você coloca esse aqui para pegar o green, tá? E aí lá no nosso input, no nosso login, né, a gente tem dois input text. Então a gente tem um input text aqui de um e-mail, esse aqui de password, que o tipo dele é input text type password. E esse de cima é o e-mail, porque o padrão a gente vai deixar como text. E aqui vai ser o e-mail, input text de e-mail. Então quando você passa esse tipo de cara, você pode ir lá no input text, e aí a gente pode colocar aqui que o padrão, né? A gente coloca que o padrão aqui é o text, já está até aqui. Então, se a gente rodar aqui o nosso componente, a gente vai perceber que ele vai dar uma mudança ali na forma que ele é construído, né? Vamos ver aqui. Ó, então, se a gente colocar aqui, ó, então esse cara aqui é o e-mail, esse cara aqui é o password, certo? Aí, o que ele está falando é o seguinte, ó, ele está pegando que o tipo default dele é o text, né? Então, beleza. Então, se não passar nada, ele vai pegar o tipo do text. Então, é baseado no tipo, suffix icon. O text está certo, mas suffix icon está escrito errado. Então, aqui a gente vai pegar o suffix icon, também a gente vai pegar esse carinha ali que a gente está digitando. E aí, quando ele é password, ele tem a propriedade aqui de, ó, password, ele tem a propriedade de obscure text, que é um booleano. Então, a gente pode criar aqui um componente aqui chamado obscure text, que é um booleano onde ele pergunta se é para ativar o obscure. É obscure text ou obscure? Deixa eu só ver aqui. Obscure text, obscure text. E aí, dentro da propriedade aqui, a gente vai ter o obscure text igual a false para esse cara. Para esse cara aqui você vai ter true. Para esse cara aqui você vai ter false. Então na hora que a gente rodar, ó, false, né? Na hora que a gente rodar, a gente vai perceber que ele vai ter esses comportamentos de obscure text diferente. Aí a gente passa aqui, o obscure text já está nesse cara. Então beleza. Deixa eu só tirar o build aqui. E aí beleza, vamos rodar esse cara aqui para a gente ver como que vai acontecer. Então aí a gente aqui já está até mostrando, né, como é que está o resultado final do e-mail e do password. Então vamos só esperar o build. Então a gente está bem próximo aqui do nosso layout, né? Agora só falta validar o texto e validar essas bolinhas aqui, se tudo ocorreu bem. Porque aí o text style dela pode mudar, se eu não me engano, mas eu acho que a cor é a mesma. Mas eu acho que a fonte, ela muda para o tamanho... Não, ela fica o mesmo tamanho. Então não muda também não. Então as bolinhas ali ficam o mesmo tamanho, então a gente não tem problema quanto a isso. Então, se a gente for analisar aqui, né, o nosso código, a gente já conseguiu praticamente já matar essa tela aqui de login. E agora a gente vai ter que olhar para a questão das validação dos forms, como que vai funcionar, tá? E aí, às vezes, começa a ficar um pouquinho mais complexo ou não, que tem algumas formas de validar. Tá? A gente pode validar os caras com o próprio form, né? Ou a gente pode validar os caras com... Vamos aqui. Colocar o e-mail e aqui ele vai digitar a senha. Então a senha aqui, ele digitou ela, né, com essa fonte. Só que a fonte da senha, ela tá diferente. Se você for olhar o tamanho dela aqui, não é o mesmo tamanho. Parece que é, mas não é. Então aí a fonte, quando ela for password, ela vai ter que ser maior. Creio que 22 vai ser o tamanho dela. Aí ela vai ter esse comportamento aqui diferente, né? Porque aqui você pode ver, ele ficou muito pequeno. E aí você pode ver que quando você usa o ícone, né? Ele já, quando está focado, ele até fica azul. É interessante isso, né? Quando você não define cor. Ó, e-mail, né? Aqui tá lá, ó, password. Mas eu acho que ainda 20 poucos ficou pequeno. Eu acho que pode colocar uns 40 para ficar o mesmo tamanho ali do layout, né? A gente está tentando, a gente está replicando o que está escrito no layout, né? Só que se eu colocar aqui muito grande, né, ele vai começar a ter esse problema aqui, porque o tamanho desse cara é 48.
Se eu coloquei o tamanho dele 40, ficou muito grande. Aí eu vou ter que... eu acho que aqui não tem muito o que fugir, não. Acho que você pode colocar uns 22. Só que o cursor ele vai aumentar, né? Então aqui a gente vai ter que fazer alguma modificação para ele ficar, ou deixar 14 mesmo, e talvez isso aqui. Depois eu vejo com o design se teve algum motivo disso aqui ficar maior, tá? Qualquer coisa a gente deixa esse cara aqui. Mas eu acho que esse tamanho aqui também fica bom. Acho que não precisa mais do que isso, não. Mas aí vamos colocar isso aqui no padrão mesmo. E a gente deixa isso aí da mesma forma. Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente avalia se faz sentido a gente alterar esse cara, tá? Aqui tinha umas propriedades no text field aqui. Eu acho que tem a propriedade de... Obscuring character. Beleza. Então tudo certo. Aqui a gente já colocou esse cara, então a gente colocou a senha, colocou o password. Perfeito, né? Aí agora o que a gente pode fazer, né? Aí entra aquela questão que a gente tinha comentado das validações, né? Que aí a gente pode... hoje o nosso input text aqui, ó, se você for olhar, ele está trabalhando com stateless, né? A gente poderia passar ele para ser um stateful, né? E aí a gente colocar um esquema de validação aqui dentro. Beleza, vamos fazer isso. Primeiro vamos colocar ele aqui para ser um stateful, tá? Esse cara aqui ele vai ser um stateful. E aí eu lembro que aqui, ó, se você for olhar, pode deixar a configuração ali em cima mesmo. Esse cara aqui, ó, essa borda, ela vai ter que vir para dentro aqui da configuração também, tá? Porque faz mais sentido. Então, aqui você vai colocar o border, esse cara vai chamar border, que vai ficar naquele primeiro lá. Pronto, é só tirar esse aqui de... Deixa ele assim. Mas né, o certo seria ele ser final, se não me engano, já ia resolver. Não conste. Beleza. Então aqui já deu certo. Então a gente vai colocar todas as bordas aqui agora, né, para todo mundo. Vou colocar a borda aqui. E a gente vai configurar vários tipos de borda. Então esse cara aqui, ó, a gente vai chamar ele aqui. Então nossas configurações, aqui ele é o borda, tá? E aqui ele é o borda. Vamos chamar de borda no primeiro momento, porque aí a gente vai configurar, né, os caras aqui para ele ser o border, que é o cara de baixo, que é o cara quando não está focado. Aí beleza, a gente vai configurar esse carinha aqui, vai estar funcionando. Aí vai estar funcionando, beleza. Aí agora, o que a gente precisa fazer, né? Vamos lá, a gente precisa criar uma função aqui, uma função final, que retorna um booleano, tá? Uma função que dentro dela, ela vai devolver para a gente vai passar para esse, a gente pode passar o valor, né? A gente pode passar o valor, e aí, com o valor, você vai chamar o onValidate. Eu vou te dar um onValidate, string value. Só que se você for ver, esse cara aqui ele vai ficar muito complexo, esse negócio de ter bool, function ali e tal, às vezes fica um nome meio grande. Aí a gente pode utilizar um negócio chamado aqui, ó, typedef. A gente vai criar um tipo definido. O tipo dele é um booleano. Ela pode ser... Aí que tá. A gente pode fazer aqui um booleano para falar, ó, tá com erro ou não. Ou a gente pode retornar uma string para a gente devolver a string de erro. Sabe como o text form field funciona? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que não utilizando o text form field. A gente vai utilizar coisas nossas para a gente fazer isso. E o nome dele pode ser input validate. E aí, aqui a gente pode... Aí a gente vai ter os parâmetros, né? Os parâmetros aqui que vai ser uma função também. Uma função que você me retorna, que eu te passo o valor atual. String value.
Mas aqui ele está reclamando por causa do tipo definido. Normalmente typedef você coloca o nome maiúsculo, se eu não me engano. Tá. E aí aqui a gente teria o input validate. Tá? E esse cara aqui, ele receberia required this validate. Então, beleza. Aqui a gente colocou o esquema de validação. Aí como é que funciona? Aqui na nossa tela agora, a gente vai ter o validate, tá? E aí esse cara vai ter retornar um valor pra gente, que value.is. A gente não passou o tipo, né? Deixa eu ver se eu passei o tipo aqui. Função string value. Só que ele não pegou o tipo aqui, deixa eu só ver porque ele não pegou o tipo. Não, aí não é um void. Aqui, o tipo dele vai ser um tipo string que ele vai retornar. Então agora vai dar certo. Value. Não, é que é só uma função, peraí. Vou fazer uma função que retorna a função, né? Mas eu acho que não. Aqui a gente vai precisar de retornar só. A gente vai passar o valor. Com o valor você vai fazer a decisão que você quiser. Então, primeiro é value.isEmpty. Aí você vai colocar não pode ser vazio. Senão você retorna nulo. Então, isso aqui vai ser a mesma ideia de controle que a gente tinha feito antes, que tem lá no text form field. Só que a gente vai fazer isso aqui da nossa forma. Por quê? Quero mostrar para vocês também que é possível, né, a gente criar o nosso próprio componente, a nossa própria regra, as nossas próprias coisas. Aí acontece, o text field, se você for olhar aqui o text field, ele tem a propriedade de onChange, né? Então a propriedade de onChange, ele vai chamar que ele vai pegar o valor aqui e vai armazenar em alguma variável. Então a gente pode fazer isso aqui, ó, print, vai fazer print, o widget.onValidate e a gente pode passar o valor. Só para a gente ver o retorno do que vai acontecer no processo que começa digital. Isso aqui é bem legal. Então, vamos só esperar o build aqui, deu tudo certinho? Deu. Então, se a gente começar a digitar aqui, ó, vocês vão perceber aqui no log que ele... Deixa eu colocar aqui no log. Ah tá, ele está retornando null. A gente pode fazer o seguinte, beleza, não, se o que o cara digitou tiver vazio, ele não pode, ou se não, o tamanho do length, por exemplo, a gente pode colocar aqui também, por exemplo, se ele contém arroba, por exemplo, né? A gente pode usar um regex para validar e-mail. Aí, se ele contém o arroba, beleza. Beleza. Se não, você pode retornar aqui, ó, e-mail inválido. Isso aqui é uma forma simples de fazer o próprio esquema de validação hoje, sabe? Sem precisar de utilizar, por exemplo, acabou, não quero utilizar o form. Você pode fazer o seu próprio form, tá? E esse esquema de typedef é bem legal, né? Vocês podem ver aqui que você consegue simplificar, né, o seu código. Você cria um tipo definido lá do jeito que você quiser, você pode simplificar seu código. E aqui a gente está trabalhando com callbacks, tá? Vamos lá. Ele vai cair aqui, ó. Beleza. Ele vai cair ali, vai dar e-mail inválido, você vai começar a digitar, ele vai ficar falando e-mail inválido. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar, olha que massa, a gente pode criar uma variável aqui, string, erro, e aí esse cara pode fazer o seguinte, ele recebe o erro, ó, que louco, ele vai chamar esse cara aqui, vai receber o erro, e aí ele vai fazer isso aqui quando o valor não for vazio, tipo, para não ficar chamando validação quando está vazio. Eu vou colocar esse cara aqui dentro. E aí eu vou pegar e vou colocar esse erro, olha que louco, eu vou colocar esse erro aqui, ó, erro text, erro.
Olha que a gente vai fazer a própria validação sem utilizar nada, sem utilizar nenhum package para fazer gerenciamento de estado, nada. O próprio Flutter. Só que aí vocês vão perceber o seguinte, né? Eu coloquei esse cara aqui, só que não vai acontecer nada porque a gente não colocou um set state. Então, vou colocar um set state aqui, ó. Vamos lá. Set state. E aí se vocês vão ver que, quer dizer, eu vou avisar que atualizou o erro. E aí ele vai entrar esse erro lá para o nosso text field, que o e-mail está inválido. Aí a gente pode configurar as bordas de erro, essas coisas, e pronto. A gente tem o nosso próprio validador aqui, ó. Olha lá. E ele está falando, ó, e-mail inválido. Aí se eu colocar um arroba, ó, arroba, ele vai falar que o e-mail está válido. Aí a gente pode ver também porque ele está mudando o tamanho desse cara aqui. Tá? Aí a gente tem que entender porque ele está mudando o tamanho do text field. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no erro. Provavelmente o erro, ele está faltando o estilo dele. É erro style. A fonte dele é menor. Então a gente vai pegar aqui, ó, e vai configurar o text style aqui. Né? A gente vai configurar. Só que a gente vai configurar também o erro, né? Erro text style. E a gente vai colocar a cor dele aqui, colors, né? A cor padrão, né? Colors.red. A gente vai copiar esse cara e vamos colocar para todo mundo aqui. E a gente pode colocar validador aqui e validador nesse cara aqui. Então a gente pode simplesmente copiar o text style aqui e criar um erro text style. Text style, a gente vai copiar esse cara aqui e vai colocar ele aqui. Então agora vocês viram que a gente utilizou o próprio Flutter para fazer a gerência aqui de estado de erro do nosso componente de input text que a gente criou. Vocês entendem que, tipo assim, o tão interessante que é isso? Porque isso aqui te dá abertura para você criar seu próprio text field. Então, começar a digitar aqui, ó, ele vai falar e-mail inválido. Se eu colocar o arroba, ele vai pegar que o e-mail é válido. Agora, eu preciso entender o que está acontecendo para ele ficar menor, viu? Deixa eu ver aqui. Erro text style. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais de erro. Erro max lines. Aí aconteceu esse bugzinho, como sempre as coisas podem ter algum tipo de bug, né? E aí a gente vai avaliar o que está acontecendo esse bug, tá? Eu acho que se eu colocar ele num expanded, talvez possa funcionar, que aí vai forçar ele a ficar esticado. Mas aí eu não sei. Agora eu quero entender por quê. Ah, mas já sei. É porque quando ele dá o erro, ele tá aqui com o tamanho definido, né? Aí você pode fazer o seguinte. Pode vir aqui em Constraints, Box Constraints, Box Constraints, e você vai definir que o tamanho mínimo dele é esse. O tamanho mínimo dele é esse. E aí você pode tirar esse Expanded aqui, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar a tela para baixo quando acontecer o erro. Porque o que está acontecendo? Você limitou o text field. Então, na hora que dá o erro, ele diminui o text field para mostrar o erro. Então, agora aqui, na teoria, ele ia jogar a tela para baixo, tá vendo? Então, ele jogou a tela para baixo. E aí você pode diminuir o text field aqui e tal. Ele ficou um pouquinho maior, né, do que o padrão, mas dessa forma aqui a gente consegue avaliar. Ou se não, você pode fazer o seguinte também, né? Quando ele tiver erro, tu pode aumentar o tamanho aqui do container. Ó, é o seguinte, pode fazer o seguinte. A altura aqui ela pode ser variável. Ó, get edit. A altura aqui ela pode ser variável da seguinte forma. Ó, edit. Erro for diferente de null. Se erro for diferente de null, tu vai devolver 48 mais 14, 48 mais 12, vamos colocar 60. Se não, 48. Aí você vai pegar o exit aqui baseado na altura, entendeu?
E aí, talvez isso já resolva também o problema. Vamos ver se isso vai resolver. E aí a gente coloca o valor até ele resolver o problema, né? 60, 48. Vamos colocar esse cara aqui. E aí vocês vão ver que vai acontecer agora. A gente criou o nosso próprio text field com as variações, com as configurações, de uma forma muito simples de utilizar lá na ponta. Então, na hora que eu coloco aqui, ó, você colocar aqui, ele vai dar e-mail e vai. Aí vocês viram que ele deu uma diminuída, ó, né? Quando você coloca, ele deu uma diminuída. A gente só precisa pegar agora o tamanho que ele fica. Então, ele vai ficar... vamos colocar aqui 70, só para a gente ver se ele vai manter o tamanho. Posso colocar aqui, arroba... Não, ele aumentou um pouquinho, 74 ou 72. É porque aqui era mais fácil eu pegar com o designer, né? Agora ele aumentou. Que pode ser 72. Aí ficou perfeito, ó. Perfeito, tá vendo? A gente digita, validou o e-mail, ele volta. E aqui, galera, vocês percebem que a gente fez tudo isso com o próprio Flutter, tá? Aí a gente pode criar uma funçãozinha aqui, né? Void onChange validate string value e colocar esse cara aqui dentro. Value. Aí, claro, algumas coisas aqui a gente pode componentizar depois, né? Criar até um controllerzinho, algumas configurações para ficar mais simples esse código, né? A gente dá uma limpada aqui e aqui a gente vai chamar o on change validate. Aí você vai colocar esse cara para acontecer aqui dentro. Porque aí a regra de negócio, né? A função fica separada da regra de negócio. E aí, às vezes esses caras aqui, o bom deles ficar aqui, né? Porque dando um widget. A gente vai comentar que esses caras aqui, né, são os configs. Os configs desses caras. Beleza, aí na hora que a gente vai rodar, se for olhar nosso componente, ficou com 126 linhas, né, no total, mas porque a gente tem algumas coisinhas lá, mas olha que massa, a gente tem nossa própria validação. Então eu posso vir aqui agora, ao nosso login, a gente criou o nosso validate tanto para esse cara, a gente pode colocar o seguinte, deixa eu colocar o language aqui, deu algum erro, aqui, deixa eu ver. O language tem que ser maior ou igual a 6. A 6. Se ele for menor, é maior ou igual a 6, beleza, deu certo. Se não, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Aí beleza, vamos dar um refresh em tudo aqui, que às vezes eu não sei se eu mudei alguma coisa aqui. Tem um expanded aqui que a gente pode remover. Não vai precisar dele mais não. A gente tira esse expanded aí e aí provavelmente a gente já vai resolver esse problema que ele estava acontecendo. E aí, o legal disso tudo, né, galera, é que a gente criou o nosso próprio text field. Então, vocês percebem o tão massa que é isso, né? A gente criou o nosso próprio text field, aí você pode validar do jeito que você quiser. Só que a vantagem é que a gente tem o text field nosso, né? A gente pode alterar ele da forma que a gente quiser. E para o dev que está utilizando, ficou muito simples. Se liga, a gente chama o input text widget, passa o label, passa o tipo que eu quero e passa o validate. Né? E aí eu já tenho esse cara aqui. Deixa eu só fechar esse componente aqui, provavelmente ele deve ter travado. Deixa eu fazer um outro build aqui, só para a gente finalizar a aula aqui e vocês já verem como que ficou a validação do text field. Isso aqui é muito legal, galera, para mostrar para vocês que dá sim para a gente criar uma validação própria, né? O Flutter tem as coisas já, mas se a gente quiser personalizar algo para a gente também consegue de forma simples, né? A gente não precisou de nada muito complexo, só precisou estruturar as coisas aqui. Aí talvez essas configurações aqui, às vezes a gente utilizar uma classe só de config, né? Criar uma classe input text config e colocar todas essas configurações lá,
e a gente vai deixar o nosso componente aqui mais limpo, né? Mais clean, e a gente pode consumir essa classe direto aqui. Isso vai ficar até mais fácil também. A gente pode fazer isso no processo e aí a gente pode até tirar o estática, né? E a gente fica... Configuração estática não é muito bom, né? Que ele vai subir na memória. Depois a gente vai dar uma ajustada nisso aí e a gente vai criar uma classe só para as configurações do nosso widget. Cada widget vai ter essa configuração de estilo ali. Isso vocês vão ver que faz muito sentido, porque fica muito fácil você saber quais estilos que tem, em vez de ficar colocando aquele 1 milhão de if else aqui. Olha para vocês verem, meu componente é todo personalizado e super simples. Então, ó, começar a digitar o e-mail, e-mail inválido. Se eu começar a digitar a senha aqui, ó, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Galera, vocês percebem o quanto que ficou simples isso aqui? Porque olha que legal, o Flutter ele faz até a animação do erro acontecendo. De tão massa que ficou isso aqui. Então, aí agora a gente pode aliar isso também com a questão aqui da cor do componente. A gente pode fazer várias outras melhorias. E a gente vai deixar isso para a próxima aula, porque realmente essa aula ficou bem extensa. Né? Mas eu acho que é a proposta do curso. Né? A gente não está preocupando aqui na questão do tempo, a gente está preocupando em entregar o melhor conteúdo para vocês. Um conteúdo que é fora do comum mesmo, né? É uma coisa totalmente diferente. Que vocês já pensaram em criar seu próprio text field com o próprio validator sem utilizar nenhuma regra, nenhum package, nenhum value notify, nada disso. Simplesmente o maravilhoso e perfeito ali, ó, set state. É só saber, a gente sabe onde que a gente coloca as coisas, que dá para fazer coisas incríveis com o Flutter sem precisar de nada de package, nada disso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula que a gente aprendeu a criar a nossa validação, aprendeu a criar um input text do zero. E na próxima aula a gente vai colocar umas perfumarias que a gente comentou aqui e a gente vai conseguir agora pegar esse texto que a gente inseriu, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. E aqui, uma coisa, não esqueça também de dar aquele like para dar aquela força, né? Porque é uma aula muito legal. E eu espero que vocês também compartilhem aí com seus amigos para mostrar para as pessoas que tem sim conteúdo gratuito muito bom também na internet aqui sobre Flutter, um conteúdo de coisas que eu utilizo no mercado, de coisas que você pode fazer para melhorar sempre aí os seus componentes, melhorar as suas criações de telas, beleza? Galera, um abraço e até o próximo vídeo.